Olá, gente. Programa Rema aqui pela TV Evangelizar. Sou o Padre Joãozinho e sempre trazemos alguém que tem algo diferente que pode ajudar você a discernir alguma situação de sua vida. Hoje o nosso convidado se chama Padre René Gomes, mexicano, legionário de Cristo e padre há um ano. É isso, padre? Sou um padre neném ainda. Pois bem, e você é legionário de Cristo. Eu tenho um primo que também é legionário de Cristo, o Padre Nilo, que está na Suíça. Nilo. A gente estava falando antes, e eu não conheço o Padre Nilo pessoalmente, mas a minha mãe conhece ele, de fato. Quando eu fui ordenado, em 92, o Padre Léo fez a homilia da primeira missa. E ele falava sobre as grandes revoluções da humanidade. Você quer mudar a história da humanidade? Não pense que vai ser estudando inglês. E o Padre Nilo tinha feito faculdade de inglês. Não pense que vai ser fazendo faculdade de economia, que a economia vai mudar o mundo. Ele tinha feito faculdade de economia. É o coração, não é a mente, não é o coração que muda. E aí ele falou que eu era do coração. O Nilo, ao invés de entrar na nossa congregação, voltou para Brasília, na terra dele. E aí um legionário de Cristo disse para ele: nós estamos aqui para ajudar você na revolução do coração. Vocês têm a espiritualidade do coração de Jesus também, né? Sim, a nossa espiritualidade é profundamente cristocêntrica e está encarnada precisamente na devoção e na imitação das virtudes do coração de Cristo. Sim. E como que o Padre René Gomes, do México, está aqui na minha frente agora no Brasil com o ano de padre? Olha só, muitas pessoas me perguntam isso, sobretudo jovem, né? Eu, sendo legionário, a nossa congregação tem um requisito, que a internacionalidade como expressão da caridade de Cristo, que não tem limites, tem que estar presente nas comunidades. Então, a gente concentra os centros de formação em lugares específicos, todo mundo vai para lá, enfim, eu fiz o seminário Parte em Roma. E quando eu estava acabando a teologia, um belo dia, já na fase de provas, do último ano de teologia, o reitor me mandou chamar, né? E seminarista que está assistindo sabe que quando o reitor manda chamar, você fica com medo. Então ele me chama, pergunta: você já acabou as provas? Eu falo: não, padre, ainda faltam algumas. Vai tirando o visto para o Brasil. Eu: por quê? Você vai para lá. Ok, volto a estudar. Como que eu estudo com essa notícia? Então isso foi lá em 2019, né? Teve pandemia, eu esperei um pouco ainda para a ordenação. E agora estou aqui, Curitiba, estou trabalhando. Quanto tempo? Já há 5 anos. 5 anos de Brasil. 5 anos de Brasil. Sempre em Curitiba? Não, eu dediquei 2 anos para Santa Catarina. Estive lá em Joinville, sempre trabalhando com adolescentes. Mais do que jovens, a minha missão e a vocação dentro da vocação é a adolescência. Esses 11 a 16 anos. Você acha que a adolescência, então, 11 aos 16 anos. 16, 17 anos. Ainda não é bem jovem, mas também já não é mais criança. Exatamente, não é mais criança. Há uma série de mudanças, até desde o ponto de vista neurológico, fisiológico, hormonal, que é uma espécie de metamorfose. O indivíduo está se transformando, mas não é jovem ainda. Não é aquela pessoa que ainda consegue tomar conta da própria vida. Você acha que com 11 anos o menino ainda já não é mais criança? Depende, ou não se sente mais criança? Que depende de cada menino, porque o desenvolvimento depende de cada um. Em geral, quase não. Quase não. Menina e menino tem diferença? Sim, totalmente. Na idade, eu digo. Sim, sim. As meninas amadurecem até mentalmente mais rápido. Eu trabalho agora numa escola, né? Eu sou capelão e eu sou orientador espiritual também, que significa que eu estou no meio deles, escutando eles, né? E eles constantemente estão pedindo para falar comigo. O que eu vejo? As meninas, 11, 12, 13 anos, estão já lá na frente, né? Com um pensamento mais maduro, com mais nas consequências, mais para o futuro. O menino, até uns 14 anos, ainda é muito imediatista, muito na hora, o que é agora, pouca consequência. E, enfim, os psicólogos e neurólogos dão toda uma explicação de porquê. Mas sim, existe uma diferença entre os dois. E dizem, como essa sua área específica de atuação, dizem que hoje nós temos uma juventude prolongada, então ele deveria chegar à idade adulta, ali pelos 20, 21, com 18 ele já é maior de idade,
Mas ele está na casa dos pais com 22, ele está na casa dos pais com 35, ele está na casa dos pais e ele ainda é jovem. Tem até o escleroboy, né? Escleroboy é uma palavra boa que eu inventei agora. Escleroboy é aquele assim, que está com 50 anos, Sim. ainda se veste como jovem, conversa como jovem, fala gíria de jovem e ainda é inconsequente. Exatamente. Né? Quem nunca foi num grupo de jovens, que você vê a cidade, todo mundo tem 20 anos, você tem aquele que chamam o vovô do grupo, né? Que tem 35, tem 40 anos, e ainda está no grupo. E isso é um sinal do que está acontecendo socialmente. Né? Primeiro, padre, o senhor falou do fato que a juventude se prolongou. Né? Olhando para trás, 60, 70 anos para trás, 18, 20 anos, você já estava com a vida mais ou menos resolvida. Você já ia casar, tinha um trabalho, tinha uma família para sustentar. Já a sociedade tinha umas altas expectativas da pessoa nessa idade. Pouco a pouco, conforme vai mudando o tempo, primeiro que se introduz o conceito da adolescência, que era necessário ter esse conceito. Só que se prolonga demais. E também o conceito de juventude fica enaltecido. João Paulo II conta, bom, ele diz em alguma entrevista de quando ele era cardeal, que a juventude é uma doença que passa rápido, né? Por quê? Porque esse era o contexto cultural. A juventude é inconsequente, eu não posso assumir responsabilidades, não sou útil para a pátria, não sou útil para a igreja, eu preciso me desfazer disso. Em troca, nos nossos tempos contemporâneos, a juventude é vista como esse grande momento para você curtir, para você fazer o que quiser, ter a liberdade. Então, como consequência, se tem um medo de deixar de ser jovem. Ah, entendi. E então, por isso que dá essa consequência dos vovôs de grupos na verdade, jovens. Na década de 60, há uma emergência dessa idade juvenil, né? Os movimentos de juventude, tudo isso, na década de 60, com Beatles. Com os Beatles, né? Com toda... A emergência da juventude. Porque antes, a criança já era vestida de adulto. Isso. Né? Inclusive, alguns meninos de gravata e tal, até na escola, né? Ele saía quase que da infância para a idade adulta, já casava, porque casava antes, né? Casava antes. Por exemplo, vendo fotografias dos anos 20, 30 e 40, a moda, não existe uma moda infantil. A única moda infantil que existe é até uns 8 anos. Né? Então, era da infância até uma vida não adulta, mas já está se preparando para ser adulto. Então, realmente era um fugir de ser meio que um inútil para a sociedade, né, num conceito. Vamos esquecer essa juventude eventualmente prolongada, uma criança também prolongada, e fixar nessa nova idade emergente, que é o adolescente. Não vou nem perguntar se existem adolescentes de 30, 40 anos, porque pode ser que existam. Mas você me falou de 11 a 16, né? E você trabalha num colégio, eu acho que com 11 anos ele está no sexto ano, e com 16 ele está terminando o ensino médio, seria? Isso, está começando o último ano do ensino médio. Ainda não entrou na faculdade? Ainda não entrou na faculdade. Imagina-se que a entrada na faculdade caracteriza a juventude. Deveria marcar um momento de juventude mais responsável. Né? Claro, ainda há muita energia, há muita força, mas todas essas questões identitárias, toda essa questão de quem eu sou, para que eu estou aqui, o que é a minha vida, as perguntas sobre amor, já deveriam estar, se não resolvidas, encaminhadas para uma resposta. Né? Então, por isso que esses anos são cruciais. Eu falo para eles, eu falo para os meus adolescentes, olha só, os teus problemas, para nós adultos, talvez não parecem tão difíceis. E realmente, são até triviais. Porém, na idade que você está, você ainda não tem as ferramentas para responder essas perguntas. Mas você não pode adiar as respostas. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás de que tipo de pessoa você quer ser, quem é Deus para você, o que você vai fazer com a sua vida, qual é a relação entre você e o mundo, sabe? Que marca você vai deixar no mundo? Porque se tratamos os adolescentes como crianças rebeldes, aborrecentes, os famosos aborrecentes, e eles conseguem ser, né? Eles conseguem ser aborrecentes quando eles querem. Mas se tratamos eles assim, é isso que retarda o amadurecimento deles, né? Porque
a grande fase da adolescência, nós trabalhamos um conceito de 10 perguntas no movimento que eu dirijo, que se chama ESID. Né, Como é que é? ESID, S-Y-D. S... E-C-Y-D. Ah, ES. ESID. ESID. Que encontra... Aqui nós estamos na ESIC. Parece Você trabalha quase. com a ESID. Exatamente. E o que é ESID? Então, é um movimento católico para adolescentes. Para ser membro do ESIG, você tem que ser adolescente. Tem que ter os 11 anos e vai até os 16 ou 17. Uma vez que você completa essa idade, você forçosamente sai do ESIG. Né? E no ESIG trabalhamos 10 perguntas. Né? Tanto quem é Deus, qual que é o meu lugar na vida, que é o amor, por que existe o mal. Enfim, há uma série de 10 questões que todo adolescente tem. E buscamos, nesse período da adolescência, dar respostas para eles. Né? De forma que já quando saem, eles já vão encaminhados para a vida na igreja, a vida no Regnum Christi, que é o nosso movimento para adultos, eles já vão encaminhados para lá, tendo respondido todas essas questões. Né? Mas, no momento em que retrasamos, eu insisto muito nisso, no momento em que retrasamos as perguntas, achamos que eles são bobinhos e que não têm capacidade, estamos retrasando o amadurecimento deles. Né? Você, dando um passo atrás, né? Você fez toda a sua formação como legionário de Cristo, você disse que até estudou um tempo no Regina Apostolorum em Roma. Lá na Via Aurélia? E não, perto da Via Aurélia. Não é Via Aurélia lá em A Via cima? Aurélia temos a Casa Geral. É? É a Casa Geral. Regina Apostolorum é onde? Está na Via Dobrandeschi, que está um pouco mais na frente da Via Aurélia. Um pouco mais para frente. Sim. Então, toda a formação sua foi nesse itinerário formativo dos Legionários de Cristo, que tem uma fama, né, de ser muito exigente em relação aos estudos, não é? O que é o diferencial do Legionário de Cristo em relação à formação? Então, primeiro que demorada, porque por exemplo, demorada? É demorada. Todo legionário vai fazer mínimo 15 anos de formação. E depois há um grande foco. Tem seminário menor? Tem. Eu fiz seminário menor. Que idade você entrou no seminário? Eu entrei com 13 anos. Ganhei de você, eu entrei com 11. Caramba. Mas é bom ver padres que entraram no seminário menor, porque são idades... E sabe quantos anos para ficar padre? 17. Tá bom. Mas aí qual é o itinerário assim normal, né? Você entrou com 13. Sim. Depois seminário menor, então você já era um aborrecente ali, 11, tá. E eu entrei bem aborrecente no seminário. Então, depois de acabar o ensino médio, a gente vai para o noviciado. Os legionários fazemos 2 anos de noviciado. Para quem não sabe, o noviciado é a introdução na vida religiosa, né, de congregação. Normalmente é 1 ano, algumas congregações fazem 2. Tem também propedêutico e postulantado ou não tem propedêutico? Na minha época tinha um propedêutico mais curtinho, quase que contava com o tempo do noviciado. Por causa do seminário menor? Exatamente. Então, beleza. Os que entravam depois da faculdade, depois do ensino médio, eles faziam um propedêutico um pouco maior. Aí depois do noviciado, o que faz? É 1 ano de noviciado? 2 anos de noviciado. 2 anos? 2 anos de noviciado. Né, que... Já tem aqui um diferencial. Acho que para mim foi uma das etapas mais bonitas, porque é totalmente centrado em Cristo, espiritualidade, rezar. Depois, porque o direito canônico exige 1. Exatamente. Né? Vocês fazem 2. A gente faz 2. Beleza. Você falou, é longa, então já vamos lá, 2 anos de noviciado. O que mais? Depois, são 2 anos de juniorado ou estudos humanísticos, né, que a gente faz história, arte, literatura, história universal. Matemática. Não vai direto para filosofia? Não vai. São 2 anos criando uma bagagem cultural. Né? A gente dedica muito tempo à literatura universal, né? A ler os clássicos. A gente começa com os gregos, vamos lendo todos, e se reforça todos esses... Por exemplo, nós que estávamos no seminário menor, fizemos durante todo o tempo do seminário menor latim e grego. Isso que eu ia perguntar. Para um legionário de Cristo chegar até o noviciado, ele já fez... Quem fez do seminário menor já fez latim. Já fez latim e grego. Isso. Depois... quem não fez, nesse juniorato, vai fazer latim e grego. Já no noviciado também faz. No noviciado estuda latim e grego? No noviciado já estuda latim. No primeiro ano, latim. No segundo ano, latim e grego. E línguas, tipo inglês, francês, alguma coisa assim? A língua oficial da congregação é espanhol. Então, quem não é de língua hispana, aprende espanhol. E quem não é, quem é de língua hispana, vai aprender lá no juniorado, pega alguma outra língua. Né? Eu fiz o meu juniorado nos Estados Unidos.
Então, tinha Lá você já teve que aprender o inglês. já. E em Roma aprendeu italiano. Isso. E como vocês andam muito, Sim. eu acompanho pelo meu primo que é legionário. Claro. Aí tem que aprender o alemão, tem que aprender o Isso. francês, tem que, né? Sim. Por aí. E então, depois do juniorado, que você cria toda essa bagagem cultural, dali a gente vai para a filosofia. A filosofia são os primeiros 2 anos de filosofia clássica tomista. Depois desses 2 anos, a gente faz o estágio apostólico, que geralmente são 2, 3 anos. Né? Eu fiz 3. Depois do estágio apostólico, tem 2 opções. Pode-se voltar para o mestrado em filosofia. Né? Eu fiz mestrado, né? Defender TCC, fazer toda a questão de um aprofundamento filosófico. E depois, ali sim, a teologia. Então, a gente tinha... 4 anos de teologia. Então, um detalhe bem curioso. Roma tem o privilégio petrino, que chamam. Quem estuda teologia em Roma tem um privilégio da cidade eterna de poder fazer teologia em 3 anos. Teologia em 3 anos porque é um quinquênio, né? Exatamente. Um sexênio, a Sapiência Cristiana fala isso. Então, são uma teologia filosófica. Então, são 2 anos de filosofia e 3 de teologia com o último ano pastoral, então está tudo certo. Exatamente. Né? Então, para no Brasil, porque temos a separação, então são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Exatamente. Né? Então você estudou 3 anos de teologia. 3 anos de teologia e 4... acabou terminando e vindo, mas já foi ordenado logo, não? Não, eu pedi para esperar um tempo, né? Eu percebi que eu precisava me adaptar ao Brasil. Alguma coisa, uma intuição que eu ia demorar bastante no Brasil. Está sendo até agora. Então, pedi para esperar. Dali, bateu a pandemia. Né? E depois, questões de congregação. Trocar o provincial. O provincial fala, bom, eu não gostei que você esperou tanto, então vou te fazer esperar mais uma vez só. Né? Até eu te conhecer, quero te acompanhar. Né? E aí está. Depois a gente vai ver, vai somar tudo isso, porque eu acho que deu mais do que eu. Eu fiz 17, eu acho que o seu passou de 20. A gente vai fazer um breve intervalo, volta já com mais Padre René Gomes. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora. Hoje entrevistando o Padre René Gomes, Legionário de Cristo. De onde vem esse nome, Legionário de Cristo? É o nome oficial ou é um apelido da congregação? Não, é o nome oficial. A congregação teve vários nomes, né? Por um tempo foi Missionários do Sagrado Coração, mas depois, refletindo sobre a própria espiritualidade, que tinha um caráter muito militar, e se decidiu que o nome tinha que ser Legionário de Cristo, por esse caráter, de lutar por Cristo, de sermos soldados de Cristo. Né? E a nossa congregação nasce no México pouco depois, ou melhor, nosso fundador vive nos tempos dos cristeiros, né? Desses soldados cristãos que eram perseguidos pelo governo mexicano. Então, eu ouvi dizer que o México, apesar de a gente conhecer o México como Guadalupe, etc., é um país muito secularizado? Sim. O governo ou o povo também? O governo, porque o nosso governo foi por muito tempo, e ainda é, né, altamente maçom, e a mesma guerra cristeira é fruto de um Estado laico que rejeitou a religião. Mesmo que no momento da guerra cristeira, 99% do povo mexicano... É uma república. É uma república. Houve uma proclamação da república no México? Não oficialmente. Mas há um governo republicano. Exatamente. De matriz maçônica. De matriz maçônica. E então a população era majoritariamente católica. Porém, tem esse influxo, ao ponto que, por exemplo, o presidente, um dos que começa com as leis mais contrárias à igreja e mais anticlericais, é o presidente Benito Juárez. Ele foi educado por freis franciscanos. Tiraram ele do interior das montanhas, deram educação, ele conseguiu estudar, se formou em direito como advogado, e por influência maçônica se tornou anticlerical. Né? Entendi. Você sabe, Padre René, que a nossa congregação teve o primeiro avanço missionário na década de 1800
90, por aí assim, 1889, 90. Logo que recebemos o Decretum Laudes, a aprovação definitiva em 88, 1888, acho que até antes disso, antes da aprovação definitiva, fomos para o Equador. Né? Foi a primeira, e inclusive com outros Oblatos do Coração de Jesus, que era o nosso nome original, Oblatos do Coração de Jesus. E lá nós fomos expulsos pela maçonaria. Né? E os padres que estavam lá, agora voltamos, estamos no Equador de novo, mas em 1903, quando fomos expulsos de lá, onde é que vamos? Eram missionários, eles não iam voltar para a Europa. Então, alguns foram para o Congo, e um lá virou até bispo, né? Monsieur Grison, muito conhecido no Congo, e outros vieram para Florianópolis, em Santa Catarina, e foi a partir dali que nós começamos a nos expandir pelo sul, chegamos até aqui a Curitiba, o interior de Santa Catarina. Tem uma presença muito grande da sua congregação. Joinville, por exemplo, Sagrado Coração de Jesus. Paróquia muito bonita e muito ativa. Isso. Você deve ter conhecido lá o Padre Tito. Conheci, claro. Eu fiz o hino dos 25 anos do santuário. Olha só. Na Terra do Príncipe, não sei o quê. Sim. E você estava lá, né? Você trabalhou em Joinville. Trabalhei. Na cidade do Príncipe. Agora eu lembrei. Um santuário ao Rei dos Reis. Há 25 anos acolhe o sofredor. É o santuário da ternura e do amor. Lembrei agora. Muito bem. Então, você nasceu nessa terra de contrastes. De um lado, uma grande devoção, padroeira da América Latina, Guadalupe, um povo apaixonado, mestiço, né? Você deve ter origens indígenas, né? Temos, todo mexicano tem. Todo mexicano porque tem. o México é, na sua grande maioria, mistura de sangue espanhol com sangue indígena. Não existe, como existe aqui no Brasil, de você voltar na sua raiz e dizer, eu sou tanto por cento espanhol. Não existe, porque todo mundo, basta ver os nossos sobrenomes, são todos espanhóis. Gomes. Então, todo mundo tem um sobrenome espanhol. Né? E esse país é dominado por uma matriz laicista, né? Se torna o palco do surgimento de uma congregação militante, vamos dizer assim. Uma congregação militante que resolve lutar por Cristo. Soldados de Cristo. Exatamente. Paulo VI tem uma fala para nós, um discurso que ele falou: legionários de Cristo, legionários porque não são pessoas inertes, são pessoas de ação, que buscam e evangelizam. Né? Assim, toda vez que um legionário lê esse trecho, a gente arrepia, porque esse é o nosso chamado. Um legionário não pode ficar quieto, não tem direito a ficar quieto enquanto o mundo não estiver evangelizado. Aqui em Curitiba, Padre René, nós estamos, neste momento, entrevistando aqui o Padre René, numa escola, é a ESIC, que é começou como faculdade espanhola, que veio aqui, mas abriu também um colégio. Talvez muito pouca gente saiba, mesmo quem está aqui na produção não saiba, que esse colégio, que agora é criança para tudo que é lado, a gente tem que colocar na porta aqui, silêncio, por favor, e eles não fazem silêncio. Esse colégio ESIC, esse colégio internacional, quando ele começou, não vem ao caso contar toda a história daqui, porque você é o entrevistado, mas nós tivemos a oportunidade de trazer gente de colégio militar. Né? E hoje ele é conhecido como um colégio de disciplina militar, o que para algumas pessoas preconceituosas vão dizer assim, então vocês são gente que vai bitolar essa juventude. Não, venha conhecer. O jovem vai dizer para você bom dia. Isso. Né? Ele vai esperar o professor em pé na sala de aula. Ele tem um coordenador. Existe uma, eu não vou falar uma disciplina, vou falar uma mística militar. Na nossa congregação tem. A gente preza muito pela disciplina. Né? Então vamos lá, disciplina, hierarquia. Você falou que o seu superior, você falou sem dor. E aí mudou o superior e ele diz, você vai esperar mais, e você obedeceu. Isso, porque faz parte, a gente entende o nosso voto de obediência, claro, com o devido respeito e atenção pela pessoa, mas continua sendo superior. E continua de ser o meu superior, decide. Que o Padre René, que agora mesmo está feliz da vida em Curitiba,
chega e fala, padre, vai para esse outro lugar, eu faço as malas e vou, porque faz parte do nosso voto de obediência, não de obedecer imediatamente, né? Porque a motivação é que Cristo nos salvou através da obediência, né? E o nosso superior, precisamente por essa mística dessa disciplina, ele fala, a gente vai. Os jesuítas, que são meus amicíssimos, todos os meus orientadores, quase todos, foram jesuítas, Padre Libânio, depois em Roma, Padre Félix Pastor, gente, jesuítas. Estudei na Gregoriana, jesuítas. Eles não vão gostar do que eu vou falar, mas às vezes eu tenho a impressão de que o que os jesuítas tiveram como inspiração original, Companhia de Jesus, é uma legião, não é isso? Sim. Vocês têm a mística que os jesuítas já tiveram, aliás, outras também, outras ordens, né? Sim. São ordens militares. Então, na história da nossa congregação e da espiritualidade, há uma influência muito grande da espiritualidade jesuítica. Assim? Sim. E as primeiras constituições, as primeiras normas, os primeiros documentos eram assim, a gente colou dos jesuítas. E historicamente agora fica muito claro que a gente importou deles. E que é um sinal da grande contribuição que os jesuítas fizeram para a igreja também, né? Nessa estrutura da vida religiosa, influenciaram nós, influenciaram no México, por exemplo, os missionários do Espírito Santo, também tem uma disciplina bem mais militarizada no sentido de exigente, né? Parece que a disciplina militar inclui essa diaconia, né, essa obediência, mas também uma martiria, né? Uma disposição para ir onde outros não querem ir. Teria isso? Tem isso, porque é um sacrifício, ou seja, temos que matar o homem velho. A santidade, ao final de contas, também é um processo de purificação. E temos raízes de pecado original. A disciplina religiosa ajuda a acabar com o homem velho, né? Ali onde não há disciplina, não que não há santidade, mas é difícil ser santo, né? Se você tem um elemento externo que te cobra constantemente, você constantemente pode estar assim, pensando, eu estou vivendo, é isso que Deus quer, sabe? Junto, porque ali que está o pulo do gato. Grande disciplina e muito respeito pela liberdade da pessoa, né? Não é porque eu tenho normas que eu perco a minha liberdade, né? Então, ao final de contas, o voto de obediência é isso também. Entendi. Hoje, no mundo, quantos legionários existem? Somos 1000 padres. 1000? Praticamente 1000, é isso mesmo? 1000 padres, fechadinho. E no Brasil? No Brasil... Bom, quase não funciona para vocês, porque cada país tem de todas as nacionalidades. Tem de todas. Vocês misturam muito. Misturamos muito. Na minha comunidade, ali onde eu moro, tem padre da Espanha, tem padre de Portugal, tem mexicano. Isso é constitutivo de vocês, né? Não tem esse negócio de espanhol na Espanha e tal. Não tem. Como é que funciona? Antes, concluindo aqui, 1000 no mundo e no Brasil? No Brasil, legionários somos 53, 54 legionários. Só. Eu tinha a impressão de que era mais. A gente faz barulho. E é Curitiba? Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. São os 4 lugares. Em São Paulo tem ali em Itapecerica da Serra? Tem Itapecerica da Serra, que temos o seminário Mater Ecclesiae. Ainda é para diocesanos? Ainda é para diocesanos. Os formadores são legionários, os seminaristas... E tem um ali para quem perde Mogi, como é que é, Arujá? Não, a gente vendeu essa propriedade. Lá não tem mais? Não tem mais. Nunca cheguei a visitar a obra de vocês. Era um lugar muito bonito, no meio do mato. Ali era no meio do mato. Virou Lá era casa de formação? Era casa de formação, era o noviciado um tempo, e foi seminário menor também. Aqui também foi noviciado em Curitiba, não é? Aqui foi por um período de transição. Porque eu lembro que meu primo dizia que só tinha água fria em Curitiba. Ele foi aqui, sim. Então, todos os que passaram por Curitiba falam da água fria. Fala da água fria de Curitiba. E ele amava, porque, na verdade, o meu primo, sendo legionário, era filho de militar. Meu tio, o Nilo, pai dele, é coronel da reserva. Né? Então, cerca de 1000 no mundo e 53 no Brasil. Mas você estava falando da sua comunidade internacional. Sim, o meu superior é mexicano também, tem o padre que o ecônomo é português, temos um padre francês, tem um padre de ascendência alemã, tem... Enfim. Dentro da comunidade, quando rezam liturgia das horas, é em português por estar no Brasil ou espanhol? Nós temos uma regrinha, que ali onde a gente estiver, a vida
dos legionários vai ser na língua do país que acolhe. Ah, então mesmo que você tenha um colega superior, né? Superior da comunidade, que é mexicano, que você poderia falar com ele. Não sei se no México tem sotaques nas A regiões. gente fala com espanhol mexicano. Quando eu vou fazer a minha tipo diálogo de formação com o superior, quando estamos só nós Fecha dois, a porta. em espanhol. Aí espanhol. Em espanhol. Mas quando estamos em comunidade é português. O que acontece aqui? Uma coisa muito engraçada dos legionários. Como a língua oficial da congregação é espanhol, todo mundo fala espanhol. E às vezes você está numa língua. Acontecia nos Estados Unidos muitas vezes, né? Que eu fiz parte da formação lá também. Estar falando de alguma coisa e o conceito de vida espiritual só vem em espanhol. Então pensa o padre falando em inglês e falar de que da devoção, de devoção. Então é muito bonito isso porque também tem uma língua que une todo mundo, né? Mas o espanhol, que é a língua mais falada no mundo, Sim. acho que sim. Não, deve Depois ser o chinês. Depois do chinês. Mas o chinês é falado na China. Na China. Né? O espanhol em todo lugar. Acho que ouvi dizer que tem mais pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos do que inglês, né? Não duvido. Eu ouvi dizer. Mas não é um espanhol, são vários espanhóis, né? São vários. O espanhol colombiano é uma coisa cantada assim, depois o espanhol mexicano é um pouco mais forte, quase espanhol de Espanha, mas o espanhol da Espanha é outra coisa. É muito mais melódico até. Eu gosto muito do espanhol da Espanha. É? Sim. Eu sinto ele um pouco mais melódico, um pouco mais agressivo também. Mais Sim, decisivo, mais gutural também. mais gutural. Acho que mais árabe, né? Tem influência, o país tem influência árabe, então provavelmente. Depois tem um espanhol da Bolívia, espanhol do Peru, muito mais melódico, muito doce, né? Muito mais doce. Acho que tem também uma influência, como o Brasil, influência das populações pré-colombianas, né? Tem. Uma vez, eu, quando estava na Itália, eu subi na torre do Vaticano e lá em cima, na cúpula, tinha uma cafeteria. E lá eles tinham café brasileiro. O café se chama café brasileiro. Aqui a gente não conhece, acho, mas lá eles compram café brasileiro. E eu falei, questo é um café brasiliano. Ele, brasiliano, eles não conseguem dizer o né? Brasiliano, não é brasiliano, é brasileiro, porque coisa é um café vero. Sim. Ou seja, ele queria dizer, porque para eles, brasileiro é brasiliano, mas não é brasiliano, nem italiano. Não, é italiano. É italiano. É italiano. Essa coisa do idioma é muito... Sim, não, às vezes não se dá conta, está falando português na Itália, pensando que está falando italiano. Exatamente, pode acontecer. Estamos aqui entrevistando o padre René Gomes. Ele é legionário de Cristo e trabalha especificamente com adolescentes. Já falamos muito de adolescentes, mas tem um movimento chamado ESID. Ele liderou esse movimento ligado aos legionários de Cristo em Joinville, em Santa Catarina. E vamos voltar no terceiro bloco, falando um pouquinho sobre essa maravilhosa idade pela qual todos passamos, né? 11 a 16 anos. 11 a 16 11 a 16 anos. Quais são as características? Sabe por quê? Porque você que está nos acompanhando deve ter filhos ou netos adolescentes. E eu ando um pouquinho preocupado com essa idade maravilhosa, né? Que alguns chamam aborrecentes. Ou você mesmo é um adolescente e ainda está assistindo nosso programa, guarde para o terceiro bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Rema para o último bloco com o padre René Gomes, legionário de Cristo, e você hoje é capelão do Colégio Everest Internacional e diretor ainda da ESID, mas agora do Paraná. Isso. E você, além de trabalhar com os adolescentes, tem uma presença nas redes sociais. Também. Como é que é? Legionário pode estar nas redes sociais? Pode, claro que pode. Legionário pode ter celular? Eu tenho que perguntar tudo, né? Porque... Pode. Podemos e sempre
por pobreza e independência do superior, né? Fala, Claro. padre, posso? Pode. Então, E dá para ligar presença nas redes sociais com trabalho com adolescentes? tem me aberto muitas portas com adolescente. Qual que é o seu Instagram? @RenatusLC. @RenatusLC, tanto no TikTok, Renatos. porque o René em latim. Quando eu criei a conta, eu não sabia que ia viralizar, não sabia que ia trabalhar nas redes. Renatos o quê? LC, Legionários de Cristo. Não sabia que ia viralizar, só criei o nome. Agora me arrependo, agora poderia ter colocado Padre René ou alguma coisa. Mas Pronto, enfim. ganhou mais um seguidor. Quase 70 mil seguidores Isso. aqui. É orgânico ou você anda comprando seguidor? Não, orgânico. Tá certo. E- Bom, você tem aqui... Ah, já abriu aqui já uma aborrecentinha aqui, ó. Exatamente. Não, ela é uma criança. A coroinha. Porque Um ela... dinâmico. Isso. Aquela ali, ela tem 20 anos. Hã? Ela tem 20 anos, é coordenadora das coroinhas, mas ela é muito assim, ativa. Essa menina tem 20 anos? Essa menina tem 20 anos. E aqui também tem uma... Ah, não, ele tem 15. E são coroinhas. São coroinhas. E o que isso ajuda? Eu estou vendo que é um trabalho bem pastoral, Sim. né? Qual é a sua pegada, aqui, usando a linguagem do adolescente, qual é a sua pegada aqui nas Padre, e redes? que o adolescente, uma das questões que ele precisa para confiar é que você entenda o mundo dele. Não precisa participar do mundo dele, mas você precisa entender, e o adolescente precisa entender que para você esse mundo dele é importante, né? Então, na verdade, a minha conta maior está no TikTok. Eu cheguei a 600 mil seguidores, porque falando dos filmes que eles gostam, falando do anime que eles assistem, falando de livros que eles leem, e às vezes trazendo alguma pegada, alguma interpretação cristã, fazendo humor, fazendo as trends que eles fazem. Por quê? Porque quando eles veem um padre que celebra a missa, esse aí, né? Um padre que celebra a missa, um padre que confessa, mas um padre que está ali, que joga bola, que sabe de redes sociais, que assistiu o último seriado, que chama eles, gente, vamos fazer uma noite de pizza, vamos assistir, sei lá, Stranger Things, que vai sair agora, a última temporada. Nossa, o padre assiste, assim, e tal. Isso abre portas, né? E, claro, eles têm que ver que o padre se comporta como padre, que o padre veste como padre, que o padre fala como padre, mas entende o mundo deles. E você entrevistou a Flora aqui? Entrevista a Flora, muito querida. A Flora é uma influenciadora digital, somos amigos muito aqui. Querida, muito A querida. Flora é Florinha. esperta. Foi É adolescente ela, ou não a é irmã ainda? dela, a Pétala, é adolescente. A Florinha já está nos 11 aninhos, já está entrando. Sabe que eu nunca dei atenção à Pétala? Conheço a mãe, o pai e a Flora. Não, a irmã dela também tem uma conta É? importante nas redes Robusta. sociais. Sim. E ela tem muita chance também de evangelizar Pétala se a chama? Pétala. Uma é Pétala, a outra é É Flora. Exatamente. Interessante. Aqui você está de legionário mesmo, de Cristo, vestido de legionário romano daí. Exatamente. Ou seja, parece que, aqui, vasculhando a sua rede, né, existe não só o amor do coração de Jesus, mas o humor. Também. Né? Como é que é isso? Padre, é da minha personalidade, né? Eu acredito muito que nas redes sociais o que vem fora, o que se mostra, é a personalidade do criador de conteúdo, né? Do missionário digital. Então, se é uma pessoa séria, não adianta ela tentar fazer humor porque não fica bem nela, né? E assim, há muitos criadores de conteúdo muito sérios, muito profissionais. Estou pensando o Guilherme K2, o Santa Carona, o Alan Carrion, que eles trazem conteúdo pesado, profundo, né? Uhum. Eu digo Santo Flow. do Santo Flow, grande, eu espero. Santo Flow me convida, por favor. Todos são meus amigos. Todos passaram aqui pelo programa já durante o Catequistas Brasil. Guilherme, Ok. né? Todo mundo. E, bom, eles têm uma personalidade, né? E o jeito deles fazer é esse. Como eu sinto que a minha pegada é adolescente e eu tenho esse humor, esse sorriso, esse estar perto deles, a minha conta tem essa cara de humor, né? Claro, depois... E alguém filma, porque eu estou vendo que não é selfie, é alguém que está filmando. Não, eu faço tudo. Ué, mas onde é que você põe o celular aqui? Na janela, nos livros... Pedestal. E você edita? Eu edito também. Faz pouco eu fiz um vídeo de venha conhecer a minha equipe.
Tá, o editor sou eu, tá, o roteirista sou eu, o figurino. Aqui você está no meio de uma juventude com óculos escuro. Isso, esse é do colégio, ali do Colégio Everest. Eles amam. Sempre que eu chego por ali, gente, alguém me ajuda para fazer um vídeo? 20 crianças, todo mundo quer. Né? Então, eu me divirto com eles, na verdade. Que hoje os jovens têm muito isso da imersão digital. Sim. Ele te olha antes pelo que você parece. Sim. Aí você pergunta, como é seu nome? Padre Joãozinho. Ele já vai Quem é procurar você? o Padre Joãozinho no Instagram, Facebook ele nem dá bola. Vai procurar no TikTok e no YouTube. Isso. Né? É assim, do Instagram para o YouTube passa pelo TikTok. Se você tem 200 seguidores, ele já te despreza, porque ele não é digital. Outro dia eu falei para um jovem, ele olhou para mim, ele me perguntou, da minha família, Sim. quantos seguidores você tem? 1 milhão. Ah, ele veio querer falar. Sim, exatamente. Acontece sempre. Só falar que eu tenho 1 milhão, mas quanto você tem no Instagram? Eu falei, 270 mil. 200? Mãe, tem... Aí ficam encantados a Flora. Hoje a Flora tem mais do que isso, né? Não me lembro quanto, mas ela está por volta dos 100 e pouco. A Flora é poderosa aí. Sim. Tem um padre de Jacarezinho. Padre Marlon? Não, esse está em Taubaté, meu amigo. Ah, é verdade. O padre Alex Nogueira. Temos que trazer o padre Alex Nogueira aqui. O padre Alex Nogueira, estive com ele no Catequistas Brasil e do nada perguntei assim, padre Alex, quantos seguidores você tem no YouTube? 2 milhões. E, gente, para quem não sabe, o YouTube é uma plataforma muito exigente. Ter 600 mil seguidores no TikTok é mais ou menos fácil, não tem tanto compromisso. Ter 1 milhão, 2 milhões no YouTube significa muito compromisso do padre. É uma TV. Sim. É uma TV que tem impacto. A TV Evangelizar tem muitos seguidores no canal. Siga, viu? Siga Padre Joãozinho. Você tem conta no YouTube? Não tenho, mas não está ativa. Eu já tive canal de vlogueiro mesmo, pelo trabalho com os adolescentes, sair na rua, caminhando, falando com a câmera, no meio daquelas praças de Roma. Paguei muita vergonha. Não continuei porque era um canal em espanhol. Mas para quem está nos acompanhando, já que entramos nesse assunto, depois vamos terminar falando dos adolescentes. Qual é a diferença? Você começou, eu te interrompi, entre as diversas redes. Você já está me dizendo, bom, o negócio do YouTube é coisa séria, uma TV e tal. É uma linguagem. Mas vamos pegar duas, assim, vamos deixar o Facebook um pouco de lado. E essa que a juventude, principalmente os adolescentes, então Instagram e TikTok. Qual é a diferença para um padre que quer evangelizar com amor e humor? Eu vi que você tem no Instagram e tem no TikTok. Talvez alguém aqui que está assistindo diz, TikTok, o que é isso? Presta atenção, viu? É coisa séria. Então, o TikTok é uma rede social muito mais pensada no imediato, muito mais logo ali. Né? Vídeos curtos nasce no 2018, 2019, com o intuito de vídeos curtos que eu assisto 15 segundos. Feita a partir da China. A partir da China, nasce lá, né? Mas ia acontecer. Se não fosse a China, alguém ia fazer. E são vídeos curtos. Tem o seu predecessor lá numa outra rede social que todo mundo esqueceu, que se chama Vine, que era a mesma coisa. Vídeo curto, de entretenimento, sons que viralizam muito rápido. Então, o TikTok... Do cotidiano. No cotidiano. Sem muita maquiagem. Sem muita maquiagem. E o TikTok é uma dessas plataformas que trouxe o criador de conteúdo para muito mais próximo. Porque na época que ele nasce, era muito auge daqueles youtubers. Então, com um conteúdo muito mais produzido, muito mais engajamento orgânico, mas bem exigente, no sentido de eu, seguidor, eu conheço ele. O TikTok passou na minha frente. Passou de novo. Tá, vou seguir. Então, atualmente, a juventude, esses adolescentes não usam mais Google para saber das coisas. Agora eles usam TikTok. Né? Como fazer uma receita de tal coisa? Não vão mais no Google, eles vão no TikTok. Nem no YouTube? Nem no YouTube. YouTube é uma coisa mais séria, mas eu vou assistir uma coisa de meia hora, 40 minutos. Na sala de aula, o professor, ele tem um canal no YouTube para os trabalhos de aula. Isso. Mas para o consumo imediato, é TikTok. É TikTok. E 1 minuto. Agora. Mas quanto tempo você pode
Um vídeo pode durar quanto tempo no TikTok? Atualmente, eles estenderam para 10 minutos. Ah, pode? Pode. É raro você assistir um vídeo de 10 minutos. Há alguns criadores que fazem. A maioria das pessoas fazem os vídeos de entre 1 e 3 minutos. Né? De fato, teve uma mudança no algoritmo e na mesma plataforma para valorizar esses vídeos mais demorados. Né? Mas, atualmente, o que fazer em São Paulo? O que fazer em Curitiba? O jovem vai buscar no TikTok. Aquele criador que, em questão de 1 a 3 minutos, me diz onde ir, onde ficar, quantos são os custos. Né? Ou o que fazer não sei, em Aparecida. Vai ter um vídeo de 1 a 3 minutos, onde ele tem tudo resumido e pronto, consumiu, próximo. Já no Instagram, há um foco maior na criação de comunidade. Ainda tem esse elemento de, esse é o criador que eu sigo. Né? Teve na Comic Con do ano passado dos Estados Unidos, né, que é aquela grande feira de gibis, comics e tal, uma criadora do TikTok, que no TikTok tinha 2 ou 3 milhões de seguidores, convocou os seus seguidores para ir no Comic Con. Não foi ninguém. No Instagram, eu posso ter 30, 40, 50 mil, é uma comunidade mais engajada, eu posso convocar eles e vai ter retorno. Né? Então, um pouquinho, se quiser, Instagram é o meio entre TikTok, né, a imediatez do TikTok, e a comunidade mais séria do YouTube. Né? Um pouco essa mescla na metade. Por todas as funcionalidades que Instagram tem, permite um engajamento maior com a própria comunidade, seja pelos stories, seja pelos reels, seja pelas postagens, seja pelos destaques. Eu tenho observado que o antigo Twitter, atual X. Né? Ele tem algoritmos um pouco mais interesseiros para o proprietário do canal. Né? Sim. Eu tenho, sei lá, 170 mil seguidores no X. O YouTube, ele é absolutamente orgânico. Sim. Ou seja, o meu canal é monetizado, então você precisa ter realmente aqueles seguidores. Então, se ele teve 3.500 visualizações, elas são orgânicas, são de verdade. Né? O TikTok, eu não tenho conta, porque eu não tenho tempo, mas eu tenho ele instalado aqui no meu celular. E eu assisto, então o que eu observo? Se eu quero ver maquiagem, eu vou no Instagram. Se eu quero ver realidade, povão, né? A realidade nua e crua, eu vou no TikTok. Sim. Então o TikTok é assim, mais rápido. Né? Agora, se eu quero pesquisar as músicas dos Beatles, Charlie Chaplin, tempos modernos, eu vou no YouTube, tem tudo. Sim. Então é preciso também ter uma cultura de acesso às redes, né? Não só de ser um produtor de conteúdo, mas também um consumidor de conteúdo para saber aonde procurar a coisa certa, senão vira escravo somente do imediatismo, por exemplo, do TikTok. Uma coisa que eu faço com os meus adolescentes, eu ensino eles, falo assim, você tem que domesticar o seu algoritmo. O que é isso? Eles vêm falar para mim, padre, na rede social só tem porcaria, só sai isso, jovem que está buscando santidade, tal, 16, 17 anos. Eu falo, é que o teu algoritmo não está treinado. Como assim? Você fica assistindo esses vídeos e quando você quer parar, o algoritmo acha que você gosta desses vídeos. Então, para de seguir as pessoas que não são boas para você. Se você vê postagens que não te fazem bem espiritualmente, humanamente, não estou interessado. O TikTok é assustador. Se nós começarmos a falar de cobra, vai aparecer cobra aqui no meu... Ele ouve e agora faz leitura de íris. Sim, então está bem assustador o algoritmo. E agora a inteligência artificial, né? Dá um outro programa. Padre, você sabia que existe na CNBB um grupo de padres em missão digital? Eu conheço e eu estou no grupo. Ah, sim? Estou no grupo. Teve o ano passado... Não, foi o ano passado. Agora, ano passado. Que foi o encontro... Que teve o Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson. Ali, eu acho que... Padre Alex Nogueira. Então. Foi um boom. Foi. Eu entrei no grupo a noite antes. Daí que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo do evento a noite antes. Nossa, eu bati a minha cabeça contra a parede. Não faça isso. Agora vamos ter um novo encontro, esteja lá com a gente, né? É muito bonita a sua missão. E
a dica para aquele pai, talvez até para aquele padre, que tem os adolescentes entre os coroinhas, também na crisma, né? Finalzinho da catequese de primeira comunhão. Qual é o segredo para encantar a juventude desta fatiazinha aí de 11 a 16 anos? Vou dar 3. 1. Tenha que os seus adolescentes saibam que você ama realmente eles. Que eles se saibam verdadeiramente amados. Não que eles são compromisso, não que eu tenho que passar tempo com eles. 2. Alimente os seus adolescentes. Vocês não sabem o poder que uma caixinha de chocolates tem para o adolescente. O poder de um sorvetinho. Quando o padre chega com os coroinhas e fala, gente, trouxe sorvete para vocês. Pronto. Você ganhou eles. E 3, esteja no meio deles. É isso. Que ele se saiba amado, que tenha alguma comidinha do padre e que o padre está sempre no meio deles. Eu não tenho uma grande retórica, não sou grande esportista, não tenho talentos musicais como o senhor, né? É uma vergonha o meu talento musical, mas os adolescentes gostam de estar comigo por isso. Então, eu diria que é isso, né? Então, vou resumir. Lições do Padre René Gomes para quem tem filhos adolescentes. Amar, alimentar e acompanhar. Exatamente. Obrigado, Padre René. Sucesso na sua vocação e nos encontramos nos Padres em Missão Digital no próximo encontro que a CNBB promover. Tivemos aqui com o programa Rema, hoje a presença do jovem sacerdote de 1 ano, legionário de Cristo, Padre René Gomes. E o Padre Reginaldo Manzotti já está lá dizendo, evangelizar é preciso. E continua aqui a sua presença, a sua audiência na TV Evangelizar, com a nossa experiência de Deus. Semana que vem, a gente volta com mais programa Rema.